Fala galera, Potter Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal Crase Premium. Essa série aí, muito obrigado a você que é membro do canal Potter Concurseiro. Lembrando que quem é membro, além de ser exclusivo, né, para assistir o vídeo é só para quem é membro, você tem 50% de desconto na compra dos PDFs. É só entrar em contato através do WhatsApp, beleza? Vamos lá. O sinal indicativo de crase é facultativo em... Bom, o que é crase facultativa, Potter? Crase facultativa é aquela que não é obrigatória. Você pode usar ou não o acento grave. E quando isso ocorre? Até A, acho que é o caso mais fácil, né? Até A. Aí tem antes de nome próprio feminino, né? Nome de mulher, né? Desde que não seja nome com importância histórica, né? E também o pronome possessivo feminino singular, que pode ser sua, minha, nossa, tua, desde que alguém peça a preposição a, tá? Então vamos lá. Quando ele falou aqui, ó, a porta do meu pé de escada. Esse a porta do meu pé de escada passou longe de ser facultativo. Aqui eu posso dizer ao lado do meu pé de escada. Isso aqui é uma locução prepositiva feminina. Então aqui a crase não é facultativa, ela seria obrigatória, né? Beleza. À noite, ao anoitecer, eu ficava olhando os blocos na rua. Aqui é uma locução adverbial feminina, né? À noite, ao anoitecer, também seria obrigatória. Agora, a C é a resposta. Por quê? Porque eu fiquei grata a quem? Grata a quem? A minha amiga. Tá vendo que o minha é um pronome possessivo feminino singular? E grata pede preposição a. Então, aqui a crase é facultativa. Então, o gabarito foi a letra C. Aí a D, Potter. Ó, as pessoas sempre vão à igreja, elas vão ao cinema, né? Aqui seria uma locução adverbial feminina, de lugar, mas troca plural, né? Elas vão ao cinema. Então, a crase aqui também era obrigatória. Número 2. Em qual alternativa o uso do acento grave não é obrigatório? Ele quer saber onde não é obrigatório. Tá. Letra A. As ideias do diretor são análogas. Aqui tem uma situação bem interessante. Ó. Análogas às ideias. Olha a crase com a palavra escondida, né? Isso ocorre normalmente antes do que e do de. Ó, então, as ideias do diretor são análogas às ideias que os professores já haviam expressado. Se fosse os pensamentos do diretor são análogos aos pensamentos que os professores já haviam expressado. Aqui é obrigatória. É obrigatória. Aqui na B, quando ele fala, aquela hora ninguém poderia imaginar que houvesse alteração no plano. O aquela hora troca por a esta hora. Então, se o aquela trocou por a esta, a crase é obrigatória. Letra C. Ao término das aulas, o professor, que é o sujeito, ele entregou o quê, Potter? Ele entregou um prêmio, objeto direto. E entregou a quem? A melhor aluna, ou seja, ao melhor aluno, objeto indireto. Porque quem entrega alguma coisa a alguém. Então, como aqui trocou por ao, né? Ele entregou um prêmio ao melhor aluno. Também era obrigatória. Aí a D não é obrigatório? O gabarito é D. Porque ofereceram, eu não sei quem ofereceu, esse sujeito é indeterminado, ofereceram o quê? Um reajuste no salário, objeto direto. E ofereceram a quem? A nossa funcionária. Aqui é facultativo, porque o nossa é um pronome possessivo feminino singular, igual minha. E a crase é facultativa, porque quem oferece alguma coisa a alguém. Há um pedido da preposição a. Potter, o a nossa funcionária seria o aí. Exato. Mas a crase aqui pode ou não ocorrer. Então, a crase não era obrigatória na letra D. Número 3. Observe as frases abaixo, frequentemente encontradas em estabelecimentos comerciais. Quanto ao emprego do acento grave, estão corretas as frases. Tá. A primeira ele disse, agradecemos a preferência. Ó, agradecemos o quê? A preferência. A preferência seria um objeto direto. Agradecemos o apoio, né? E objeto direto não tem crase. Perceba que trocou por o. Agradecemos o apoio, o auxílio. Né? Então, a primeira estava errada. A segunda está certa, porque quando ele falou produtos a preço imbatível, preço é uma palavra masculina.
não se usa crase antes de palavra masculina, então tá ok. A 3, ele disse entrega a domicílio. Domicílio é uma palavra masculina. Aí você vai falar, Pota, não pode botar crase antes de palavra masculina. E o detalhe aqui é que o mais correto é entrega em domicílio, mas pulamos essa parte. Errado estava. E a terceira, ele disse aberto das 9 às 18 horas. Tá vendo que aqui está das 9 às 18? Tá certo. Porque se fosse meio-dia, você diria aberto das 9 ao meio-dia. E aqui rolou preposição mais artigo, então a crase aqui vai rolar. Então as corretas são 2 e 4. Gabarito, letra D. 2 e 4 eram as corretas. Maneirinha, né? 4. A questão da banca IUDS. Ó, dadas as afirmações, o uso do acento indicador de crase no A é obrigatório em. Quer saber onde é obrigatório? Primeira, o guarda de trânsito estava à distância de 3 metros do motorista. Aqui é obrigatório, porque se a distância de é uma locução prepositiva feminina, tá certo? É obrigatória. Tá. A motorista não deu ouvidos a quê? A provocações. Aqui nós temos o A no singular e a palavra seguinte no plural. Aqui é proibida. Não pode botar crase. A no singular, palavra seguinte no plural. Esse A é apenas preposição. Tá. 3. Ele se referiu a quê? Às pesquisas. Aqui a crase é obrigatória, porque se fosse projetos, ele se referiu aos projetos. É obrigatório. Pota, o às pesquisas seria um objeto indireto, né? Exato. Porque quem se refere a OI, objeto indireto. E a quarta, quando ele diz estamos dispostos a colaborar, é muito proibida, porque colaborar é verbo. Antes de verbo, a crase é proibida. Então, obrigatória aqui era na 1 e na 3. Letra B de bola. 1 e 3. Ok. Número 5. Já a tardinha, ou seja, já ao entardecer, esse a tardinha tem que ter crase. Tem. Eliminamos 2. Descemos num campo de pouso. Depois, seguimos a estrada que levava à cidade. Seguimos a estrada, seguimos o quê? A estrada, o caminho. A estrada aqui pode trocar por seguimos o caminho, o trajeto. Ah, então aqui não tem crase. Não, não tem crase. A segunda não tem. Ó, a segunda não tem crase. Ó, eu já matei a questão. Seguimos a estrada que levava à cidade, que levava ao clube, né? Levava à cidade, levava ao clube, ao shopping. Tem que ter crase na última. Então o gabarito foi a letra B de bola. Maneirinha, né? 6. Ó, essa 6 eu vou envolver porque essa 6 pega geral. Não tem aquele pega um, pega geral? Ó, o sedentarismo está entre os principais fatores de risco que ameaçam a saúde. Fatores de risco que ameaçam o quê? O organismo, o corpo humano. Aqui é um objeto direto, não tem crase. Ameaçam a saúde é ameaçam o organismo, não tem crase. Eliminei essa, eliminei essa, eliminei essa. Ok. No entanto, é preciso ter cuidado ao começar a praticar. Essa é mais fácil, porque não se usa crase antes de verbo, já falamos hoje, né? Então, a segunda não tem, ó. Então, ó, não tem, não tem, não tem, não tem. Segue o empate. Exercícios sem orientação profissional ou visando o resultado a qualquer custo normalmente levam à sobrecarga de peso. Se no lugar de sobrecarga fosse aumento, eles levam a quê? Ao aumento. Então aqui tem que ter crase. Levam ao aumento de peso. Então tem que ter crase. Então o gabarito foi a letra A. Alfinha. Muito maneira essa questão. Principalmente por causa da primeira lacuna, tá? Número 7, uma questão da FCC. É difícil ficar indiferente a quê? A causa defendida, ao projeto, ao trabalho, né? Indiferente a. Então, se causa é uma palavra feminina que tem crase, né? É difícil ficar indiferente ao projeto, ao trabalho, né? Tem que ter crase na primeira. Então, não tem, eliminamos 2, tá? Defendida por algumas organizações não governamentais que ajudam a captar. Aqui é a terceira vez já, né? Não tem crase antes de verbo, tá? Então eliminamos mais uma. Ó, que ajudam a captar recursos para preservar a cultura de tribos. Preservar o quê? A cultura.
preservar o projeto. Isso aqui é objeto direto, Pota? É. Preservar a cultura, preservar o indígena. É só artigo, não tem crase. Não. A última não tem crase porque era um objeto direto. Então o gabarito foi a letra B de bola. Bolita. 8. Em qual das frases abaixo o A em negrito não recebe o acento grave indicador da crase? Tá. Queria viver com a mulher, mas temia voltar à Casa Verde. Tu vê que aqui está tudo a Casa Verde, ó. A Casa Verde, a Casa Verde, a Casa Verde. Está especificada, né? Casa Verde. Voltar à Casa Verde. Como a casa está especificada, eu posso trocar por apartamento, mas temia voltar ao apartamento verde. Então aqui a crase teria que ocorrer, obrigatória. Mateus, 20 e tantas pessoas foram recolhidas à Casa Verde. A mesma coisa, se eu trocasse por apartamento, foram recolhidas ao apartamento verde. Tem que ter crase. Trocou por ao. Sempre que tiver especificada, troca por apartamento. Se ficar ao, põe a crase. Se ficar o, não ponha. Ó, no fim de 5 meses e meio, estava vazia a Casa Verde. Ou seja, se eu trocasse por apartamento, eu diria que estava vazio o apartamento verde. Ou seja, aqui é proibida. Você pode dizer para mim, Pota, eu não botei crase na letra C, que é a resposta, Charlinha, porque a Casa Verde é o sujeito. Porque, ó, a Casa Verde estava vazia no fim de 5 meses e meio. Sujeito nunca será craseado. Não pode ter crase, né? E é D. Pois o Gil Bernardes, na madrugada seguinte, fugiu da vila, mas foi logo apanhado e conduzido à Casa Verde. Se eu trocar por apartamento, ele foi conduzido ao apartamento verde. Então perceba que aqui tem crase. Então aqui não havia crase, era a letra C. 9. Assinale a alternativa em que o uso do acento indicador de crase pode ser retirado por ser facultativo. Mais uma vez, né? Então a crase facultativa, temos o até a, temos o pronome possessivo feminino singular e temos o nome próprio feminino. Aí olha para A. O projeto de viagem foi traçado em homenagem a quem? A nossa fiel companheira de longa data, a dona Beth. Nossa é pronome possessivo feminino singular. O termo homenagem pede preposição a. Então aqui casou a facultativa, porque nós temos o pronome possessivo feminino singular e alguém pede a preposição a. Já é alfa? Já. Alguma hora vai ser alfa. Quando todo o grupo ainda estava à procura do caminho. Esse à procura do é a procura de mais o. É uma locução prepositiva feminina. Procura é uma palavra feminina. Então, aqui é obrigatória. Sim. Ó, assim que chegamos ao destino final, fui logo assistir à encenação. Se fosse filme, fui logo assistir ao filme. É um objeto indireto. Pota, o assistir no sentido de ver pede preposição a. Exato. Então, aqui é obrigatória. E após o espetáculo, dirigi-me à gruta, dirigi-me ao cinema, dirigi-me ao shopping. Quem se dirige a. Tem que ter crase. Sim, obrigatória. Então, a facultativa só podia ser a letra A. 10 e 11. Assinale a alternativa em que o acento indicador de crase foi empregado incorretamente. Tá. Letra A. A beira da piscina estava invadida de lodo e insetos. Já está errado, porque a beira da piscina é o sujeito. Se eu trocasse beira por azulejo, eu diria o azulejo da piscina estava invadido de lodo e insetos. Aqui já é a incorreta. Sujeito não terá crase. Tá. Fui inúmeras vezes à casa de Luísa. Você está vendo que a casa está especificada. Se eu colocar apartamento, fui inúmeras vezes ao apartamento de Luísa, mas não a encontrei, ou seja, não encontrei ela. Esse aqui é um pronome pessoal oblíquo. Então aqui está certo e aqui também. Porque não pode colocar crase no pronome oblíquo. Não existe crase no pronome oblíquo. Né? Não encontrei ela falando errado, né? Ok. Não quis ir àquela festa. Não quis ir a esta festa. Se o aquela troca por a esta, tem crase. Tá certo. E aqui, mais uma vez, nós temos a locução prepositiva feminina. À distância de 200 metros, o atirador conseguiu acertar o alvo. Tá certo. Então, a incorreta era a alfa.
A 11 também é legal, ó. Assinale a alternativa correta quanto à crase. Aqui na A, você olha para o sua, já teve gente que já questionou isso, falou assim, Pota, o sua não é pronome possessivo feminino singular? Aí eu, sim, ó, organize a sua bagagem. Organize o quê? A sua bagagem. Aqui é um objeto direto. A crase aqui é proibida, porque o verbo não pede preposição. Se fosse seu material, organize o seu material. Esse a é apenas artigo. Então aqui estava errado. Tudo foi feito a fim de. Está errado. Sim. Pota, é uma locução prepositiva? Sim, mas é masculina. Fim é palavra masculina, não rola. Está errado. Ó, a C é a primeira vez que eu vou falar no vídeo de hoje. Ó. A postagem a que você se refere já foi retirada do ar. A postagem a que você se refere não tem crase. Está errado. Por quê? Porque você, que é o sujeito, se refere a quê? Você se refere a quê? Sempre que você fizer essa voltinha do aqui, é o que eu costumo dizer, né? Na voltinha do aqui não tem crase. Não, tá errado. Não pode botar crase. Então a correta é delta. À noite, todos os gatos são pardos. Esse à noite é o mesmo que ao anoitecer. Então a número 11 nos deu o gabarito delta. 12, questão da VUNESP. Ó. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas da frase. Os poetas, vírgula, devido a uma enorme capacidade de expressão. Gente, se você tiver o a uma e não tiver nada a ver com hora, né, a uma enorme capacidade, a uma pessoa, a uma proposta, nunca haverá crase. É apenas preposição. Então a gente elimina essa e essa. Olha só. Nos fazem aspirar aqueles momentos, aspirar a estes momentos. Se o aqueles trocou por a estes, ele leva a crase. Leva. Já colocamos. Então, estamos entre a C e a E. Ó, nos fazem aspirar aqueles momentos de encanto e emoção a que somos levados. A que nós somos levados. O sujeito está oculto. Ó. Nós somos levados a quê? A momentos de encanto e emoção. Na voltinha do aqui não tem crase. Não tem crase. Na voltinha do aqui não tem crase. Então o gabarito foi a letra E. Eco. Maneirinha, né? Bem maneira. 13. Também da VUNESP. Ó, assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento indicativo da crase. Sei que é mulher de um ator chamado Tom Cruise, de quem também só assisti a um filme. Ó, a um nunca terá crase. Nunca. Tá errado. Ó, os ortopedistas alertam quando os saltos altos não são adequados a uma estrutura óssea. Tá vendo o a uma? Eu já falei hoje. Se você tiver o a uma e não tiver nada a ver com hora, não pode ter crase. Hipótese alguma. Então aqui não tinha. Ok, estava errado. Os ortopedistas observam que a estrutura óssea em formação só se completará a partir dos 12 ou 13 anos. Partir é verbo, não pode colocar. Está errado. Agora, olha para D. O problema não se limita às crianças de Hollywood. Ele não se limita a quem? Aos rapazes, aos adultos de Hollywood ou aquelas de pais famosos, ou a estas de pais famosos. Aqui estava correto. Aqui trocou por aos adultos, ou aquelas, ou a estas. Não se limita a estas de pais famosos. Aqui estava correto. Até porque olha para D de dado. A D é um erro gravíssimo, que a gente já falou. Não se usa a crase antes de verbo. Ou seja, a letra E, né? A letra E estava bem errada. A viver. Número 13, delta. 14, também da VUNESP. Assinale a frase em que o acento indicador de crase está empregado corretamente. Tá. A partir a gente já viu. É verbo, não tem crase. Está errado. Todos os nossos produtos podem ser comprados a prazo. Prazo é palavra masculina. Está errado. Você será encaminhado a um de nossos gerentes. A um nunca vai ter crase. Está errado. Agora, olha para D. As peças do mostruário também estão à venda. Quando você diz que algo está à venda, é porque está ao dispor. É uma locução adverbial feminina. Essa é a correta? É. Até porque a letra E, mais uma vez, ó, você está convidado a conhecer. Conhecer é verbo. Antes de verbo não tem crase. Tá vendo? Então a questão era fácil. 14, delta. Número 15.
Ó, essa número 15 eu vou envolver, porque ela tem história, né? Que, ó, com relação às regras de crase, marque a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Porque quando eu fiz essa questão, eu peguei a primeira, ó, dedico-me à sua lei. Aí eu falei assim, dedico-me a quê? À sua lei. Como sua é um pronome possessivo feminino singular, e quem se dedica a, eu falei, a crase é facultativa. Então aqui pode ou não ter crase. Aí eu falei, todas estão na briga. Dedico-me à sua lei, ó meu Deus. Cumpro suas regras. Apresento-me a vós. Vós é pronome pessoal. A mim, a ti, a nós, a vós, a ele, a ela. Não pode ter crase. Aqui salvou a questão, porque só tinha uma sem crase. Então foi delta, pode? Foi. E olha que curioso, a última. Sensível à minha fé. Ou seja, sensível a quê? Perceba que sensível pede preposição a. Minha é pronome possessivo feminino singular. Então a crase voltou a ser facultativa. Quando eu coloco esse parêntese e o acento grave, é porque ela é facultativa, assim como a primeira também era. Ou seja, tudo pode acontecer. Então perceba que só a segunda lacuna matou a questão, porque o vós não vai ter crase nunca no a vós. A vós, a nós, a ele, a ela, a mim, a ti, a você, não tem como, não rola. Então o gabarito da 15 foi a letra D. 16. Assinale a frase em que o acento indicativo de crase foi empregado incorretamente. Tá. Ó, prefiro o carro à moto. Aqui é bem legal com o verbo preferir, ó. Porque como ele colocou artigo aqui, quando você diz prefiro o carro, a moto, como é feminino, vai ter crase. Tá certo. Se ele dissesse assim, ó, prefiro carro à moto, tá vendo? Carro à moto. Não teria crase, seria proibida, porque ele não botou artigo aqui. Então, prefiro o carro à moto, tá certo. Fiquei à espera de meus amigos. À espera de é locução prepositiva feminina. Fiquei ao lado de meus amigos, tá certo. A C é muito legal, porque a C traz a palavra escondida antes da preposição de. É antes do que e do de, né? Que eu já falei hoje, ó. Sua maneira de falar é semelhante à maneira de Paulo. Se fosse seu jeito de falar é semelhante ao jeito de Paulo. Tá certo? Tá. Você só poderá ser atendido às 9 horas. Ou seja, você só poderá ser atendido ao meio-dia. Também tá certo. Então o erro tá na E? É. Por que tá na E? Porque não tem artigo aqui. Tá vendo? Prefiro bermuda à calça. Não era para ter crase aqui. Se fosse prefiro a bermuda à calça, aí teria crase. Então só tem crase nessa jogada do preferir se houver o artigo. Aí vai rolar o paralelismo. Botou o artigo aqui, se for feminino, vai ter a crase. Vamos lá, questão 17, mais uma da FUNESP. Ó. O uso do acento indicativo da crase atende à norma padrão em... Bom, ele quer a correta. Tá. É grande a riqueza de possibilidades, de caminhos, de alternativas já geradas, que deram origem a muitas organizações sociais. Aqui é um erro gravíssimo. Por que, Potter, que está errado? Primeiro, que o a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Segundo, é que muitas é pronome indefinido. Muitas organizações sociais. E não tem como ter crase antes do muitas, né? Impossível. Então estava errado. Ó, as organizações sociais, que é o sujeito, possibilitam o quê? A convivência. Isso aqui é um objeto direto, né? Porque, tá vendo? Tem o sujeito, possibilitam o quê? A convivência, o convívio, o contato. Objeto direto não tem crase. Beleza, então a segunda, a letra B, estava errada. Elas mobilizam os agricultores e agricultoras com trocas de experiência e qualificação para a... Nossa, aqui está muito errado. Para a nunca vai ter crase? Não, porque para é preposição, né? Para a, contra a, com a, perante a, após a, desde a. Isso tudo, quando eu falo com a, para a, pode ser para a ou para as, porque é preposição, aqui é artigo. A única preposição que permite sonhar em colocar crase é o até a, né? Que é facultativa, né? E tal. Beleza. Agora, olha para D. O sentido da expressão convivência com o semiárido pode levar a quê? A compreensão, pode levar ao entendimento equivocado do que seja viver ali. Tá certo?
Porque se eu trocar compreensão por entendimento, pode levar ao entendimento. Então a crase está correta, né? Então a correta foi delta. Qual é o erro da E, Pota? Ó, o sentido real da expressão convivência com o semiárido está relacionado a seu real significado sociotransformador. Aqui está errado. Por quê? Porque seu é um pronome possessivo, mas é masculino. Então, a seu, a meu, a teu, a nosso, né? Então, nunca vai ter crase. Então, aqui era um erro gravíssimo. 18. Essa é uma questão clássica, né? É uma questão de AGS que trabalha o às vezes, né? Porque olha só, assinale a alternativa em que a expressão grifada está incorreta no que diz respeito ao uso ou não da crase, né? Letra A. Às vezes eu entendo porque ele age assim. Esse às vezes é o às vezes que equivale a uma vez ou outra, ou como eu gosto de dizer, né? Equivale ao sometimes no inglês, né? Sometimes, uma vez ou outra. Então, tá certo. É uma locução adverbial feminina, de tempo. Aí a B, ele disse, refiram-me às vezes em que você esteve aqui. Se fosse dias, refiram-me aos dias em que você esteve aqui. Refiram-me a quê? Às vezes, aos dias. Aqui seria um objeto indireto. Tem crase? Tem. Agora, a C está errada, porque nós contamos as vezes em que ele nos procurou. Nós contamos o quê? Às vezes. Uma, duas, três vezes. Nós contamos os dias. Isso é um objeto direto, né? Quem conta, conta alguma coisa, né? No caso aqui, o objeto direto. Então, o erro estava na letra D. Na letra C, perdão, o erro, né? Incorreto é C. E a D eu acho muito legal, porque ó, durante o jantar ele teve que fazer às vezes de garçom. Essa expressão, ó, fazer às vezes de, nunca vai ter crase, que é fazer os deveres de garçom, fazer as funções de garçom. É um objeto direto e está sem crase corretamente. Então o erro estava na C. 19. Voltou a VUNESP. Ó. Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase, está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa a frase, né? Letra A. Pesquisas arqueológicas desvendam o quê? As relíquias da humanidade. As relíquias é objeto direto, né, Potter? Exato. Se fosse mistérios, pesquisas arqueológicas desvendam o quê? Os mistérios. Então aqui estava bem errado. O objeto direto não tem crase. Em algumas sociedades, rituais eram dedicados às cerimônias funerárias. Rituais eram dedicados a quê? Ou a quem? Dedicados aos festejos, né? Aos processos, aos projetos. Aqui está correto. Se eu colocar festejos, eu vou dizer que rituais eram dedicados aos festejos. Então, a correta, que está em conformidade, era bola. Era. Acho o erro das outras, Pota. Vamos lá. Ó, a arte rupestre observada é atribuída a um xamã ou um caçador. A um nunca vai ter crase. Hipótese alguma. Está errado. Aqui também está errado, porque incinerar é verbo. Não se coloca crase antes de verbo. Estava errado. E aqui, ó, alta quantidade de ferro no solo, que é o sujeito, determina o quê? Determina a coloração mais avermelhada. Se fosse tom, determina o tom mais avermelhado. É um objeto direto? É. Não pode ter crase. Aqui é apenas artigo. Então também estava errada. Número 20. Dali VUNESP. O uso do acento indicativo da crase atende à norma padrão em. Letra A. A vida dos desvalidos é afetada por uma série de problemas que são identificados devido a secas. Não tem crase. Por quê? A no singular, palavra seguinte no plural. Não pode botar crase. Está errado. A B é bem interessante, porque ele disse assim, em 2023, a temperatura global chegou a 1,45 graus Celsius. Não pode ter crase. Esse A é apenas preposição. Chegou em 1,45 graus Celsius. Não tem crase. Não. Está errado. Aí a C. Os efeitos do aquecimento global geram situações que chegam a levar. Aqui também está errado, porque levar é verbo. Não pode botar crase de verbo. Então também está errado. Aí tu vai falar, pô, a D tem que ser a correta, né? A que atende. Isso. Vamos olhar a D. Ó. De acordo com o relatório da OMM, não se deve atribuir
não se deve atribuir o papel de causa primária da massa, né? E não se deve atribuir a quê? A mudança climática ao sistema climático. Aqui está certo, que não se deve atribuir à mudança, não se deve atribuir ao processo. Tem que ter crase aqui, vai trocar por ao. Então, a correta da 20 foi a letra D. Vê que dá para eliminar com certa tranquilidade, né? A grande maioria das questões de crase. Ó, mais uma da VUNESP. Ó. Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir. Tá? A água é um recurso natural essencial aos seres vivos e, por essa razão, encontrá-la em outros planetas é fundamental a quê? A manutenção. É fundamental ao processo. Tem que ter crase na primeira. Então, a gente eliminou 3. Ó, a manutenção dos astronautas nesses novos locais, o que os habilitaria a explorá-los. Aqui não pode ter crase. Por quê, Potter? Isso aqui é verbo. Explorá-los é o famoso explorar eles. É um verbo, mas pronome oblíquo. Isso aqui é um verbo. Vem de explorar eles, explorá-los. Então não tem crase. Não. Ó, já matei. E a última também é legal. O que os habilitaria a explorá-los e garantiria o quê? A sua sobrevivência, objeto direto. Garantiria o seu sustento. Ó, vou trocar aqui, ó. Garantiria o seu sustento. É só artigo, né, Potter? Exato. Então não tem crase na última. Então o gabarito foi a letra D de dado, deltinha. 22. O marido se pôs a comer as coxinhas. Não tem crase. Por quê? Porque comer é verbo, não se usa crase de verbo. Ok. Sentiu um gosto estranho e disse à mulher que elas estavam fora de seu padrão culinário. Disse a quem? A mulher. Disse ao cozinheiro, ao chefe. Tem que ter crase? Tem. Então, olha só. Ó, 2 palitos. Matei a questão. Ela, então, respondeu que era devido à pimenta do reino. Se fosse cravo da Índia, era devido ao cravo da Índia. Tem que ter crase na última. Então, o gabarito foi a letra C, Charlinha. Beleza, vamos lá. 23. Dali VUNESP. Olha lá. Considere os enunciados. Vamos ler. Não sei onde meu pai arranjou aquele almanaque que catalogava os municípios das Minas Gerais, um a um. Palavra repetida não tem crase. Bom, eliminei 2. Graças a Deus. Tenho que confessar que, igual àquele, ainda não vi outro. Quando ele fala igual àquele, tem que ter crase. Por quê, Potter? Porque é igual a este. Igual a este, ainda não vi outro. Então, tem que ter crase. Ó, matei a questão. É letra E. E a última, Potter? A última era mais fácil, né? Porque quando ele fala a começar, começar é verbo. Aí não pode botar crase antes de verbo. Ou seja, o gabarito foi a letra E. 2 na mesma tela. 24. Assinale a alternativa em que o emprego da crase obedece à norma padrão da língua portuguesa. Tá. As ofertas de eletrodoméstico ocorrerão de segunda a sábado. Sempre que tiver D com A, não tem crase. Ah, de segunda a sexta, de segunda a sábado, não tem. Aqui não tem de hipótese alguma, porque sábado é uma palavra masculina, é ou sábado ou domingo, né? Beleza, então esquece crase aqui. Telefonaram a moça daquela loja para confirmar o valor do imóvel. Ou seja, telefonaram ao rapaz. Telefonaram a quem? A moça, ao moço. É o aí, Potter, objeto indireto? É. A correta é a letra B. Já marcamos. Bola. A C está errado porque A está no singular e a palavra seguinte está no plural. Diz respeito a vendedores. Estava errado. Ó, aqui também estava errado. Aqui está bem errado, porque prazo é palavra masculina, não tem crase. E a letra E, ele disse, ele referiu-se a uma filha, que é bastante consumista. Bom, eu já falei hoje, vou falar de novo. Sempre que você tiver o a uma e não tiver nada a ver com hora, tá vendo? É a uma filha, a uma pessoa, a uma empresa. Não tem crase. Esse a é apenas preposição. Beleza. Então, o gabarito da 24 foi bola. 25. Quantos acentos indicadores de crase são necessários para tornar correta a frase abaixo? Bom, às 20 horas tem crase, que é o mesmo que ao meio-dia. Enquanto os namorados se abraçavam, vírgula, à porta da lanchonete.
Esse à porta da lanchonete, tu pode dizer ao lado da lanchonete. É uma locução prepositiva feminina. Ao lado da lanchonete. As amigas, que é o sujeito, à frente do cinema. Mesma coisa do à porta da lanchonete. As amigas ao lado do cinema. Ao lado do cinema. Tem que ter crase aqui? Tem. Dançavam a espanhola, ou seja, a moda espanhola. Então são 1, 2, 3, 4. Letra C. 4 acentos indicadores de crase. O famoso acento grave, né? 26. 26 é uma questão do TTN, Técnico do Tesouro Nacional. Ó, preencha as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta. Comunicamos a Vossa Senhoria. Aqui está abreviado, né? Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Alteza, nunca tem crase. Não. Então a gente já eliminou 3. Ó, que encaminhamos, o quê? O que nós encaminhamos? A petição. Aqui é um objeto direto, nós encaminhamos a petição. Se fosse ofício, nós encaminhamos o ofício. A segunda não tem crase. Então a gente acabou de ganhar a questão. É delta. Só que a gente não vai abandonar. Ó, encaminhamos a petição anexa à divisão de fiscalização. Se fosse departamento, Pota, seria a petição anexa ao departamento de fiscalização. Então tem que ter crase. Isso. Que está apta a prestar. Aqui é verbo, não tem. Então a gente consegue eliminar várias. E a prestar o quê? Prestar as informações solicitadas. Se fossem esclarecimentos, é a prestar os esclarecimentos solicitados. Então não ocorre a crase. Então o gabarito foi a letra D, delta, deltinha, 2 na mesma tela. 27. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da crase. Tá. Letra A. Ela prefere recorrer às opiniões alheias. Ela prefere recorrer a quê? Quem recorre, recorre a. Se fosse opiniões, em vez de opiniões, fosse pensamentos. Ela prefere recorrer aos pensamentos alheios. Tá certo? É o aí. Todos começaram a falar em voz alta ao mesmo tempo. Tá certo? Porque falar é verbo, não tem crase. E ele não botou. Agora, a C está errada. Porque quando eu falo presentearam as crianças, presentearam quem? As crianças, os alunos, os rapazes. Quem presenteia, presenteia alguém, é objeto direto. O erro está na C. Ó, marcamos. E a D, Pota? Ó, terminaremos a pesquisa, ou seja, terminaremos o trabalho, objeto direto, tá certo? Às 18 horas, ou seja, ao meio-dia. Aqui as duas estavam corretas. E o funcionário recorreu à justiça. Ele recorreu a quem? Ou a quê? À justiça. Se fosse advogado, ele recorreu ao advogado para poder receber seus direitos. Estava certo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Foi obrigado a embarcar no trem. Não tem crase porque embarcar é verbo. Eliminamos 2. Que embarcar no trem que saía às 11 horas, que saía ao meio-dia. Tem que ter crase? Tem. Eliminamos essa. Deixa eu ver, ó, tem 3 aqui. Mas mostrou a todos seu descontentamento. Aqui nunca vai ter crase. Ponto 1. A no singular, palavra seguinte no plural. Ponto 2. Todos é pronome indefinido. Não tem crase, nem que a vaca tussa. Então, o gabarito foi a letra C, Charlinha. Maneira, né? 29. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Preciso informar a Vossa Excelência, não tem crase, qualquer vossa da vida, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, etc., que, quanto à revisão dos cálculos, quanto a quê? A revisão. Quanto ao valor dos cálculos. É quanto ao valor, quanto ao processo. A segunda tem crase. Ó, eliminei, ó, continua B e C. As medidas não têm crase porque é o sujeito. Tá vendo? Continua na briga. As medidas serão tomadas daqui a 2 meses. Sempre que esse daqui a estiver indicando uma ideia de tempo futuro, daqui a 2 horas, daqui a 2 meses, daqui a 3 horas, nunca haverá crase. Então o gabarito foi a letra B, bolita. Maneirinha, né? 2 na mesma tela. Assinale a frase inteiramente correta quanto à crase. Tá. O Papa caminha a passo firme. Bom, passo é palavra masculina, não tem crase. Então aqui está errado. Dirigiu-se ao tribunal disposto a falar ao juiz. Também está errado, porque falar é verbo. Não tem crase. Chegou à noite.
Aqui eu posso dizer que ele chegou ao anoitecer. Tá certo. Chegou ao anoitecer, precisamente às 10 horas. Aqui está errado. Por quê? Porque está faltando crase, porque era para ser precisamente ao meio-dia. Então aqui houve um erro. Ó. O erro estava na segunda parte. Estava errado. Agora vamos lá. Esta é a casa, ó, esta é a casa a qual me referi. Se fosse este é o apartamento, seria este é o apartamento ao qual me referi. Então trocou por ao. Aqui está certo e aqui também está certo, que a casa não está especificada. Ontem, às pressas. As pressas é locução adverbial feminina de modo. As pressas, as ocultas, as avessas, as escondidas, as gargalhadas. Então, a inteiramente correta foi a letra D, deltinha. Ota, a letra E. Ó, ora aspirava a isto. Aspirava a quê? A isto não tem crase. A isto, a isso. A esta, a essa. E a essa e a esta. Não tem o sexteto, né? Não tem. Ora aspirava a isto, ora aquilo. Aqui era para ter crase no aquilo, porque se o aquilo troca por a isto, ele leva crase. E aqui está errado, porque ora a nada. Nada é pronome indefinido. Não tem. Então, tinha erro aqui e tinha erro aqui. Então, essa estava duplamente errada. Só a primeira parte que estava certa. Então, a 30, delta. Aí a 31, todas as sextas-feiras. Gente, quando tiver esse todas as, não tem crase. Todas as sextas-feiras, todas as vezes, é clássico, né? Não tem. Então, eliminamos duas. Vamos à faculdade, vamos ao colégio, vamos ao clube. Tem que ter crase. Aí tu vai falar, Pota, todas tinham crase na segunda. Sim, beleza. Aí, vamos à faculdade a pé. Não tem crase, porque pé é palavra masculina. Ok, matei a questão. Percorrendo a rua 15 de ponta a ponta. Palavras repetidas, não tem crase. Então, o gabarito foi a letra D, deltinha. Mais duas na mesma tela. Deve ocorrer o acento grave índice da crase em, onde deve ocorrer. Depois de lido, o contrato seria assinado daí a uma semana. Esse daí a uma semana é ideia de tempo futuro. Daí a uma semana, daí a um mês, tá certo, não tem crase. Agora, aqui houve um erro, porque quando ele falou a 1 hora da tarde, você pode trocar por ao meio-dia. Então, faltou a crase aqui. Então, deve ocorrer o acento grave na B. Aqui era para ter crase. Todos chegariam para A, não tem. Para A nunca vai ter, a gente já falou hoje. Mas aqui estava faltando a crase. Então, deve ocorrer na B. Me mostra C. Ninguém iria a reuniões. A no singular, a palavra seguinte no plural. Não tem crase. Tá certo. As assinaturas do contrato. Aqui esse as é só artigo, porque as assinaturas do contrato é o sujeito. O sujeito não leva crase. Iam sendo feitas uma a uma, palavras repetidas, tipo um a um. Tá certo. A parceria, esse a é só artigo, que é o sujeito. Seria concretizada a qualquer momento. Esse a qualquer momento, o qualquer é pronome indefinido. A qualquer hora, a qualquer momento, não tem crase. Também estava correto. Beleza? 33. Assinale a opção correta com tal sinal indicativo de crase. Tá. Afeito à solidão. Se fosse carinho, afeito ao carinho ou afeito ao amor. Aqui, ó. Tem que ter crase na primeira. Então, a gente eliminou duas. Esquivava-se a comparecer. Comparecer é verbo. Não tem crase antes de verbo. Então, eliminei essa e tal. Então, estamos entre a A e a C. A comparecer a comemorações sociais. A no singular, palavra seguinte no plural, não tem crase. Beleza. Então, qual que está limpinha? É a letra A. Então, o gabarito da 33 foi A, alfinha. 34. A disciplina naquela escola podia ser comparada com crase, disciplina. Olha a palavra escondida antes do 2, que é o D mais 2. Então, ó, a disciplina naquela escola podia ser comparada à disciplina dos militares. Se fosse o comportamento naquela escola podia ser comparado ao comportamento dos militares. Eu acho muito maneira essa crase, que é com a palavra escondida, sim. Mas nem por isso permitia tranquilidade, e permitia tranquilidade a quem? Às professoras. Se fosse professores, você diria que nem por isso permitia tranquilidade aos professores. Então aqui tem que ter crase. Então tinha que ter crase nas duas, Potter. Então o gabarito foi letra C, Charlinha. Muito maneira essa, hein? A 35 é espetacular, tá? Muito boa, tá? Porque olha só,
Assinar é a opção que completa corretamente as lacunas abaixo. Tá. Por que os ingleses tinham ódio a Joana d'Arc? Aqui não pode colocar crase, porque Joana d'Arc é um nome com importância histórica. Foi uma heroína francesa. Não tem crase, Pota? Não. Aí eu eliminei essa e essa. Olha só. Agora, na segunda, ele disse que o professor referiu-se com crase, intrépida Joana d'Arc. Aí tu vai falar, mas não continua sendo Joana d'Arc? Só que agora ele inseriu um adjetivo. Funciona como determinante. Então ele referiu-se a quem? A intrépida Joana d'Arc. Eu costumo brincar aqui, porque se fosse Tiradentes, você diria que o professor referiu-se ao intrépido Tiradentes. Então aqui tem crase. Olha que maneira. Então a questão não acabou ainda. Eu estou entre A e a B. E quando você diz estamos a certa distância da fronteira, não tem crase. Porque esse certa distância, esse certo é um pronome indefinido. Estamos a alguma distância da fronteira. Não pode botar crase, não. Então o gabarito foi a letra B, bolita. Muito boa essa, muito boa mesmo. E esses dois exemplos, essa questão é do livro, tá? Isso aqui é uma questão futura. O dia que vocês, quem estiver acompanhando, né, e se deparar, vai falar, caramba, estava lá na playlist da classe Premium do Potter. Porque se você diz só ódio a Joana d'Arc, é proibida. Se você diz que o professor referiu-se a intrépida Joana d'Arc, já é obrigatória, porque ele inseriu o adjetivo intrépida. Ele referiu-se ao intrépido Tiradentes. Muito, muito maneira. Vamos lá. Agora nós temos a 36 e a 37, que são muito especiais, né? Por quê? Porque a 36 diz: rezamos a Nossa Senhora todos os dias. A Nossa Senhora não tem crase, é crase proibida. Rezamos a Nossa Senhora. Porém, né, essa 37 já caiu, ó. A jovem tinha devoção à Virgem Maria. Aí a Virgem Maria é obrigatória. No início, gente, eu pensei assim, pô, vou gravar isso, né? Porque está no livro. Mas tem uma explicação do porquê aqui a crase ser obrigatória. Por causa do adjetivo virgem, né? Virgem é um adjetivo. Então, a presença dele é que faz com que a crase seja obrigatória. Aí eu fui pesquisar, né? E percebi que não é só aí. Porque, por exemplo, se você diz, fui a Salvador, você diz, voltei de Salvador, a crase é proibida. Mas se você diz, fui a Bela Salvador, perceba que a gente inseriu um adjetivo. Então, eu voltei da Bela Salvador. Então, a crase aqui já passaria a ser obrigatória. É bem interessante esse tipo de situação. Mas, quem quiser gravar, ó, rezamos a Nossa Senhora é proibida. Devoção à Virgem Maria é obrigatória. Beleza? A 38 também é especial. Por quê? Porque é a palavra escondida antes do de ou do que. Ó, sua proposta é semelhante à com crase proposta dele, né? Se fosse seu projeto é semelhante ao projeto dele. Então aqui tem que ter crase, tem. Aí aqui, 39. Dizem a boca pequena que ele recusou a proposta. Quando você fala dizem a boca pequena ou a boca miúda, tem que ter crase. Isso aqui é uma locução adverbial feminina, de modo. É o modo como você diz. Dizem a boca pequena, a boca miúda, né, que ele recusou a proposta. 40. Pedimos a ela que não fizesse barulho. Essa era fácil, não tem crase, porque ela é pronome pessoal, né? A ele, a ela, minha, a tia, a nós, a vós, essa não tem crase nunca. Ok. 41. Uma questão de AGS, ó. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços do texto abaixo na ordem em que aparecem. Tá. É sempre dolorido o fim de um relacionamento, mas eu precisava abrir o jogo com Ana Maria. Durante a conversa, ou seja, durante o papo, não pode colocar, até porque durante a preposição, né? Durante a conversa. Tá. Tudo foi dito às claras. Às claras é locução adverbial feminina. Tem que ter crase? Tem. As claras, as ocultas, as avessas, as escondidas, as gargalhadas. Ó, perceba que eu já matei a questão. É alfa. Aí aqui, ó. Confessei a ela, não tem crase, pronome pessoal, acabei de falar, que não podíamos mais continuar juntos pelos motivos que aleguei. E
À medida que eu falava, esse à medida que eu falava é uma locução conjuntiva feminina. A proporção que eu falava, ao passo que eu falava. Aí tu vai falar, pô, é proporcional, né? É, mas é uma locução conjuntiva feminina. Comecei a estranhar. Estranhar é verbo, não se usa crase este verbo. Sua reação impassível, considerando a sua característica emocional tão explosiva. Olha só, considerando o quê? A sua característica emocional, considerando o seu temperamento. É só artigo. Pode ter objeto direto? É, porque é considerando o quê? Então a última não tem crase, é proibida. Porque tem gente que acha que pelo sua é facultativa, não é. É proibida, proibidaça. Porque considerando o quê? O seu temperamento tão explosivo. Isso aqui é apenas artigo, não pode ocorrer a crase. Então o gabarito foi alfinha. Vamos lá. 42. C100. Ó, garanto a você. Pô, tá, você nunca tem crase, né? Não tem. Lembrando que você é o antigo vossa mercê, né? Não tem crase. Beleza, eliminamos duas. Que compete a ela. De novo, ó, a ela não tem crase. Não tem. Então, ó, não tem, não tem, não tem. Já matei a questão, né? É alfa. Pelo menos a meu ver. Meu é pronome possessivo, mas é masculino. A meu, a seu, a meu ver, tomar as providências. Então, aqui nenhuma tinha crase. Gabarito alfinha. Ok. Agora, aqui é bem interessante, ó, esse trio, né? Marisa regressou à casa, sem crase, porque a casa não está especificada. Se a casa não está especificada, não ocorre crase. Ah, e se ela estiver especificada? Se ela estiver especificada, troque por apartamento. Ó, Marisa voltou à casa dos pais. Se fosse apartamento, Marisa voltou ao apartamento dos pais. Então a crase vai ocorrer. Agora, olha para debaixo. Marisa reformou a casa dos pais. Se eu trocar por apartamento, Marisa reformou o apartamento dos pais. Então não tem crase. Então é bem prático, né? Bem tranquilo. 46, CFC. É o antigo curso de formação de cabos da aeronáutica, né? Ó, leia. Aquela encomenda a que me refiro chegou a 0 hora. Esse a que me refiro não tem crase. É aquela encomenda a que eu me refiro. O sujeito está oculto, ó. Eu me refiro a quê? Na voltinha do a que não tem crase. Na voltinha do a que não tem crase, dessa maneira. Chegou a 0 hora. Tem crase? Tem. Porque você pode trocar por ao meio-dia, né? Ah, eu pensei que não tivesse crase porque 0 é palavra masculina. Tira isso da sua cabeça. Chegou a 0 hora, ou seja, chegou ao meio-dia. Então tem que ter crase, ó. Tem que ser Charlie. Ó, valeu muito esperar tanto, pois doarei esse quadro a óleo. Óleo é palavra masculina, não tem crase. Há alguma é pronome indefinido, não tem crase. Instituição de caridade. Então o gabarito foi Charlinha. Tá. 47. Os dados comprovam que, de janeiro a julho, já apareceu hoje, né? De segunda a sábado. De janeiro a julho, não tem crase. DA, não tem, nunca. É só preposição aquilo ali. Ó, beleza. Houve aumento na produção de veículos em comparação com a. Com a. Tá vendo? Com a, nunca vai ter crase, porque o com é preposição com a, sem a, para a, perante a, né? Não tem. Contra a, após a, desde a, não tem. Então a segunda não tem. Então não tem a segunda, não tem, não tem. Já eliminei. E a última era mais fácil, né? Porque exportar é verbo, ó. As montadoras passaram a exportar uma parte dessa produção. Nenhuma delas tinha crase. Então o gabarito foi alfinha. 48. Assinale a alternativa incorreta quanto à crase. Ficava frio à medida que escurecia. À medida que, a proporção que, ao passo que. É uma locução conjuntiva feminina, proporcional. Tem crase. O erro está na B. Pota, se todos foram à casa, a casa não está especificada. Se a casa não estiver especificada, não ocorre crase. Então, a incorreta já é bola. E a C? Ó, a espaçonave voltou à Terra. Observe que Terra está com letra maiúscula. Então, a espaçonave voltou ao planeta Terra. Tá certo. E o problema foi resolvido às pressas? Também tá certo. Que às pressas é uma locução adverbial feminina, de modo.
as pressas, as ocultas, as escondidas, as gargalhadas e por aí vai. Tá. Assinar é a opção que completa corretamente as lacunas abaixo. Ó, daqui a 3 dias, eu irei à casa da minha avó para comer bife à parmegiana, como eu fiz há 20 anos. Daqui a 3 dias, há uma ideia de tempo futuro. Daqui a 3 dias, daqui a 2 horas, esse a é apenas preposição, não ocorre caso. Eu irei à casa da minha avó, está especificada. Se a casa estiver especificada, troque por apartamento. Então, eu irei ao apartamento da minha avó. Então, a crase vai ocorrer. Tá vendo que tinha até 3 com crase, ó. Acabei de matar a questão. É Charlie. Vamos continuar. Para comer bife à parmegiana. Bife à parmegiana tem crase? Tem, que é bife à moda parmegiana, tá? E na última, como eu fiz há 20 anos. Há 20 anos é o A com H, porque é a ideia de tempo passado, né? Há 20 anos atrás. A gente não escreve o atrás porque senão caracteriza pleonasmo. Mas o gabarito foi a letra A, alfinha. 40, 50, digamos assim, vai até 80. Ó, observe, o acento grave índice da crase está incorreto em. Quer saber onde está incorreto? O rio corre paralelamente à mata. Ele corre paralelamente a quê? Ao mato, ao arbusto. Então trocou por ao, em crase. E só para acrescentar aqui, pessoal, que quando você fala que o rio corre paralelamente a quê? Paralelamente é um advérbio. Se a pergunta sai do advérbio, esse a mata seria complemento nominal. Então, sempre que a pergunta sai do advérbio, a resposta é CN, complemento nominal. Mas estava certo. Agora, ele só bebe após as refeições. Aqui está errado, porque após é preposição. Após a, após as, desde as, com a, sem a, contra a, nunca haverá crase. E a terceira também está errada, porque eu ainda não respondi a essa carta. Aqui não tem crase, é o sexteto, né? A essa, a esta, a esse, a este, a isso e a isto. Não tem crase. Tá. Então, incorreta era 2 e 3. Ó, em 2 e 3. Incorreto. Charlinha. Marcamos, né? Ó, leia, não leia. Quantos acentos indicadores de crase são necessários no período acima? Bora. A qualquer hora não tem crase, porque qualquer é pronome indefinido. A qualquer hora, a qualquer momento, estamos dispostos a assistir. Não tem crase este verbo. Assistir a cenas de guerra. A no singular, palavra seguinte no plural. Não tem crase. Depois, aquela hora da noite, ainda estávamos atentos à transmissão das cenas de guerra. Aquela hora da noite, a esta hora. Ou aquela que troca por a esta, leva a crase. Estávamos atentos à transmissão. Atentos a quê? Ao evento, ao show, ao jogo, né? Atentos ao jogo, atentos à transmissão das cenas de guerra. Daqui a uma hora, esse daqui a uma hora não tem crase, que é uma ideia de tempo futuro. Daqui a uma hora, daqui a 2 horas, daqui a 3 horas, esse canal passará a transmitir, não tem crase, porque transmitir é verbo, e ele passará a transmitir o quê? A comunicação, objeto direto. Bota, se fosse pronunciamento, ele passará a transmitir o pronunciamento que o presidente fará à nação, fará ao povo. Que o presidente fará o pronunciamento, a comunicação à nação, ao povo. Aqui tem que ter crase. Então, nós temos 1, 2, 3 ocorrências de crase. Gabarito, letra B de bola. Muito maneira essa, gente. Espetacular. Vou falar para vocês, essa é sensacional. 52, ó. Voltou a VUNESP. E aqui é mais uma questão que a VUNESP e algumas bancas costumam fazer, né? Aí Decan também já fez. Ó. Assinale a frase em que o sinal indicativo de crase foi empregado corretamente. Perceba que é a mesma construção. Ó. Comerciais de bebidas alcoólicas são nocivos à sociedade, nocivos ao povo. Tá certo? Tá vendo? Ó, nocivos à sociedade, tá certo. Nocivos à sociedade, tá certo. Aqui faltou a crase, então aqui já estava errado. Ó, porque não mostram os perigos da bebida e induzem quem? A juventude. Ó, induzem quem? O jovem, a juventude. Isso aqui é um objeto direto. Não era para ter crase, ó. Tá vendo? Ó, a juventude sem crase, que é o objeto direto. Induzem a juventude e induzem a quê?
a um comportamento irresponsável. Nós já falamos no vídeo de hoje. A1 não tem crase. Ó. Aqui estava errado e aqui também estava errado. Ou seja, aqui estava limpinha. Ó, limpinha. Era a letra C. Charlinha. Muito maneira. Maneiríssima. 53. 6 graninho. Ó, o acento indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em Levindo não se referiu a este, tá certo? Mas aquele sinal sigiloso. Ou seja, Levindo não se referiu a este. O a este não tem crase, é o sexteto. A este, a esse, a esta, a essa, a isto e a isso. Mas a este sinal sigiloso. Se o aquele troca por a este, ele tem crase. Então a correta já é alfa. Olha só. A B. A B tem um erro gravíssimo. Haste a haste. Palavra repetida. As plantas foram sendo derrubadas. Está errado. O jardineiro devia satisfações a cada uma das plantas. Esse cada uma é uma locução pronominal indefinida. Cada uma, cada um. Não tem crase. Não. Está errado. Ele dedicava-se a trabalhos no jardim. Também está errado. Por 2 motivos. Primeiro, o a está no singular, a palavra seguinte está no plural. Segundo, trabalhos é palavra masculina. E a terceira é a pior, né? Porque depender é verbo. Não tem crase este verbo. Também estava errado. 54. Observe. Não observe. Podemos afirmar que há, pontinho, pontinho, ocorrências de crase. Quantas ocorrências? Chegaram a argumentar, não tem crase, porque argumentar é verbo. Cara a cara, palavras repetidas, que não aceitariam sugestões. Já demos o quê? Ota, nós já demos o quê? Nossa contribuição, objeto direto. E demos a quem? À associação beneficente do bairro, ao clube beneficente do bairro. Então aqui tem que ter crase. A terceira eu acho muito maneira. A custa de sacrifício. Esse a custa de tem crase. É uma locução prepositiva feminina. A custa de, a espera de, a moda de, os estudantes conseguiram ser aprovados. Transmita àqueles jovens nossa mensagem de esperança no futuro. Transmita o quê? Nossa mensagem de esperança no futuro, objeto direto. E transmita a quem? Aqueles jovens, a estes jovens. Se o aqueles trocou por a estes, ele leva a crase. O aqueles, transmita aqueles. Então nós temos 1, 2, 3 ocorrências de crase. Então o gabarito foi a letra C, Charlinha. Muito maneira. Vamos lá. 55. Marque a opção correta em relação às ocorrências de crase. Letra A. Existe a assistência às palestras, a assistência aos pronunciamentos, a assistência aos alunos. Bota, já é a lá correta? Já. Aí você marca. Só que o que eu sempre peço é que vocês não abandonem a questão. Quando você marca A, você tem que permanecer na questão. Ó. Obra antiga cede lugar a condomínio. Condomínio é palavra masculina, não tem crase. Está errado. Não dê atenção a pessoas. A no singular, palavra seguinte no plural. Não tem crase. Está errado. A fome abre caminho a fomentar. Fomentar é verbo. Antes de verbo não tem crase. Então você consegue, estudando, praticando muito, você consegue vencer os obstáculos. Ó, assinale a alternativa que completa as lacunas do texto. Um jovem de 19 anos, morador de Vero Beach, na Flórida, Estados Unidos, acabou preso depois de ligar 2 vezes para a polícia. Para a nunca vai ter crase, nunca. Por quê, Potter? Porque o para é preposição, né? Para a, contra a e tal, não sei o quê. Vou até pular, porque é muito grande, ó. Vou chegar na parte mais interessante, ó. Por volta das 4h30, um policial foi à casa de Vincent. Mais uma vez a palavra casa, e está especificada. Quando a palavra casa estiver especificada, troque por apartamento. Então ele foi ao apartamento de Vincent. Então aqui tem que ter crase. Tem. Então eu acabei de matar a questão. É a letra C, Charlinha. Aí olha só. O rapaz acabou preso por abuso de serviço de emergência e solto após pagar fiança de R$ 1.000. Não há informações, ou seja, não existem informações. É o verbo haver no sentido de existir, né? Não há informações sobre o tipo de coisas que a mulher teria falado ao filho. É a letra C, Charlie. Observe. Para o público, o médico alude àquilo que torna o equipamento legal. Ele alude a quê? Aquilo com crase. Ele alude a isto. Bota alude é um
É o mesmo que se refere? Sim, o médico se refere àquilo. Ou seja, ele alude a quê? É um verbo transitivo indireto. Ele alude àquilo, ele alude a isto, que torna o equipamento legal. Então, tem que ter crase. Tem. Depois, a todos ele explica como funciona. Esse a todos não tem crase, porque todos é um pronome indefinido. Nunca tem crase. Não. Já matei a questão. E, às vezes, que é o às vezes que troca por sometimes, às vezes recorre a uma de suas piadinhas. Então, o gabarito foi a letra B, bolita. 58. Ó, o fenômeno a que aludi é visível à noite e a olho nu. Quando você fala o fenômeno a que eu aludi, você tem que ler a partir do sujeito. Ó. Eu aludi a quê? Na voltinha do a que não tem crase. Ok. É visível à noite. Pota, se ele é visível à noite, ele é visível ao anoitecer. Exato. Tem que ter crase. E a olho nu. A olho nu nunca vai ter crase, porque olho é palavra masculina. Exato. Então o gabarito foi a letra C, Charlinha. É a olho nu e a contragosto, né? Quando você fala, "Ah, eu fui ao aniversário de fulano a contragosto, ou seja, contra sua vontade. Então, a contragosto não tem crase, porque gosto é uma palavra masculina. A contragosto, esquece crase. 59. Considere a frase. O autor não se opõe à existência de TV em bares e restaurantes. Ele não se opõe a quê? À existência, ao aumento de TV em bares e restaurantes, ao processo, ao objetivo. Tem que ter crase? Tem. Então, eliminei essa e essa. Tá. E afirma que há situações em que ela é bem-vinda. Há exemplo do horário de almoço. Só que esse há exemplo não tem crase, porque exemplo é uma palavra masculina. Então, não tem crase. Não tem crase. Então, estou aqui, né? Do horário de almoço, quando os clientes aproveitam esse curto período para estar a par das últimas notícias e dos gols do campeonato. Esse a par é o mesmo que ciente, para estar ciente das últimas notícias. E não tem crase no a par das últimas notícias, porque par é uma palavra masculina. Não pode botar crase. Não. Então, é letra C a resposta. Exato. 60. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase. Bom, dei livros a ela. Já está errado, a gente já falou. Não pode colocar crase no pronome pessoal. Agora, olhe para B. Esta casa é igual à minha. Bota, se fosse este apartamento é igual ao meu. O minha está no final, hein? Tá vendo? Está no final. No final nunca será facultativa. Isso aqui é obrigatória, tá? Tem um vídeo no canal que está na playlist Português por Assunto, que é crase, casos facultativos. Dei uma olhada, né? Fizeram alusões a você. Antes de você não tem crase, já falamos hoje. Iremos a Ipanema, voltaremos de Ipanema. Volto de, crase para quê? Estava errado. E o a ele é pronome pessoal, também não tem crase. Ok, errado. 61. Assinale a alternativa em que o acento indicador da crase está inadequado. Ó, a palestra de Douglas terminou a 1 hora, ou seja, terminou ao meio-dia. Tá certo. Ah, Potter, não seria A com H? Aí já seria uma outra mensagem. Você pode dizer que ela terminou a 1 hora em ponto, ao meio-dia, e você pode dizer que terminou a 1 hora com H, ou seja, a 1 hora atrás. As duas mensagens existem. Essa tá certa. O diretor referiu-se às questões da Cristiane e não às minhas. Ou seja, ele referiu-se aos trabalhos da Cristiane e não aos meus. Ambas corretas e obrigatória aqui. No final, o pronome possessivo feminino singular ou no plural, ele nunca vai ser facultativo. Só ou vai ser obrigatório ou proibido. Tá. Agora aqui está o erro. Ó. A aluna a que me dirigi é a melhor da turma. Ó, a aluna a que eu me dirigi. Eu me dirigi a quê? A aluna. Na voltinha do a que não tem crase. Então o erro estava na letra C. Joaninha. A tese de Carolina é análoga à tese, olha a palavra escondida. Então, a tese de Carolina é análoga à tese que Natália defendeu. Se fosse o argumento de Carolina
é análogo ao argumento que Natália defendeu. Aqui estava correto. 62. EAGS. Assinale a alternativa que completa os espaços da frase abaixo. Ó, se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, não estaria agindo às claras. Às claras é locução adverbial feminina. Tem crase? Tem. E é de modo. Então eu eliminei essa e eliminei essa. A segunda é muito maneira. À luz da percepção alheia. Esse à luz da é uma locução prepositiva feminina. Ao lado da percepção alheia. Pode trocar por ao lado. Mesmo que não fique com tanto sentido. Mas tem que ter crase na segunda. Olha só. Aí eu consegui matar. É alfa. Só que eu não vou abandonar a questão. Ó, e assim no sótão do comportamento. Vendo sem ser visto, que é assim que agem os dissimulados. Sempre insensíveis a quê? A dor. Insensíveis ao sofrimento do próximo. Com crase. Tá vendo? E a última era a única que não tinha, porque jamais face a face com a verdade. Face a face a palavra repetida, não rola. Então o gabarito foi a letra A. A 63 eu vou envolver aqui, ó. Ela foi recente, ó. Foi o EAGS 26. A prova ocorreu no dia 13 de abril de 2025, né? Ó, assinale a alternativa correta quanto à crase. Ele quer a correta. Olha para A. As 5 horas de trânsito foram insuficientes para me deixar estressado. Essa crase já está errada. Porque se fosse 5 dias de viagem, você diria o quê? Os 5 dias de viagem foram suficientes para me deixar estressado. Só que é o sujeito. Não pode botar crase. Então está errado. Aqui ele disse sua visita a Guaratinguetá. Então, se você faz uma visita a Guaratinguetá, você volta de Guaratinguetá. Volta o de para crase para quê? Estava errado. Agora, olha para C. A teoria, nós devemos sempre unir a prática. O sujeito é o nós. Aí nós devemos unir o quê? A prática, objeto direto. E unir a quê? A teoria, objeto indireto. Unir a prática ao trabalho, né? Essa frase estava correta. Unir uma coisa a outra. Essa está correta. Até porque olha para D. Ó, esse ofício destina-se a pessoas experientes. A no singular, palavra seguinte no plural. Não tem crase. Então o gabarito foi Charlie. Questão fácil, né? 64. FGV. Entre as frases abaixo, assinale aquela que mostra o acento grave indicativo da crase de forma correta. Ó, não leve a vida tão a sério. Não tem crase. Quando você pede para alguém te levar a sério, não ponha crase, senão a pessoa pode rir. Porque sério é palavra masculina. Então aqui estava errado. Aí aqui, ninguém é obrigado a fazer mais do que pode. Está errado porque fazer é verbo. Aí a C é a mais maneira. Porque, ó, o que é verdade à luz de uma lâmpada não é sempre verdade sobre o sol. Esse à luz de é o mesmo que ao lado de. É uma locução prepositiva feminina. Essa era a correta. Então foi C, Charlinha. Foi. Deus deu a cada povo. Cada, todo e qualquer são pronomes indefinidos. Aqui não tem crase. Só para distinguir, ó, cada povo, a qualquer povo, a todo povo é pronome indefinido. Cada um e qualquer um é locução pronominal indefinida. Há uma diferença. Inclusive tem um vídeo no canal, Classificação das Locuções. Está na playlist Português por Assunto. Mas aqui estava errado. E a última também é legal, ó, que o diabo é um otimista se pensa que pode fazer as pessoas piores do que são. Fazer aqui é o mesmo que deixar ou tornar. Então, o diabo é um otimista se pensa que pode deixar ou tornar quem? As pessoas, objeto direto. Como? Piores do que são. Não era para ter crase. É fazer os seres humanos piores do que são. Isso aqui é só artigo. Então, estava errado. 65. Ó, as lacunas abaixo são preenchidas correta e respectivamente por. Gente, essa questão é muito instrutiva. Ó, as inovações no ramo da estética permitem A1. Bom, A1 não vai ter crase nunca. Já falamos no vídeo de hoje, né? Só eliminamos duas. Ó, sempre existiu preocupação com a beleza. Embora mudem os critérios, a que ela obedece. Porque ela obedece a quê? Aos critérios. Ó, obedece a quê? Na voltinha do a que não tem crase. Então, na voltinha do a que não tem crase. Não. Ok. Agora, a última é a mais maneira. Porque olha só,
a beleza, vírgula, à parte alguns exageros. Quando você diz alguns exageros à parte, ou então aquela construção clássica, né? Modéstia à parte. Sabe? Quando você fala modéstia à parte, tem que ter crase, porque é uma locução adverbial feminina. Tem que ter crase no modéstia à parte, exageros à parte. Essa é muito maneira. Então o gabarito foi a letra E. Ó, sem crase e com crase. Ó. Alguns exageros à parte. Muito legal. 66, ó. Voltou a VUNESP. Assinale a alternativa em que o trecho destacado pode ser substituído pelo que está entre colchetes, segundo a norma padrão do sinal indicativo de crase, de emprego do sinal indicativo. Ó, não há computador capaz de registrar os crimes cotidianos. Hábil a registrar. Bom, registrar é verbo, aqui já está errado. Não vou nem entrar no mérito da regência nominal. Ó, aqui também está errado. Ó. Direito a alguma identidade, porque alguma é pronome indefinido. Está errado. Agora, olha só. A ditadura da sociedade de consumo exerce um totalitarismo simétrico ao de sua irmã gêmea, ou um totalitarismo proporcional proporcional a este, porque proporcional àquele, proporcional a este, de sua irmã gêmea. A correta é essa, é Charlie. Até porque olha para a letra D. Aqui ele está ofertando, ó, dar visibilidade a certos valores. Totalmente errado. Por quê, Potter? Primeiro que o a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Segundo que esses certos é pronome indefinido. A certos valores, a alguns valores. E aqui, ó, a maquinaria da igualação compulsiva atua contra a mais bela energia do seu gênero humano, ou contrariamente a toda, só que toda é pronome indefinido. A toda bela energia também estava errado. Vamos lá, questão 67, mais uma da VUNESP, ó. As duas frases elaboradas a partir do texto apresentam o sinal indicativo de crase corretamente empregado em. Ele falou as duas, né? Tá. A gravidez não levará o namoro a se converter. Aqui já está errado, porque converter é verbo. Ah, Pota, mas tem um ser antes. Não interfere. O verbo é que prevalece. Aqui já está errado. Não pode botar. E a segunda também estava errado, porque olha só. Para pessoas que estão juntas há tempos, um contrato pode oferecer segurança legal a elas. A elas está errado. A ela é pronome pessoal. Não tem crase. A ele, a ela, a minha, a tia, a nós, a vós. Totalmente errado. Ele quer as duas frases corretamente. Aqui as duas estavam erradas. A letra B já está errada. A olho nu. A todas. Nunca vai ter crase. Por quê? Porque o a está no singular, a palavra seguinte está no plural. Além disso, todas é pronome indefinido, não tem crase. E aqui também está errado, ó. Porque quando ele fala namorados que se dedicam a viver juntos, viver é verbo, não tem crase, as duas erradas. Agora, olha só, a gravidez não levará à união duradoura entre namorados à condição de união estável. Aqui está certo, porque a gravidez, que é o sujeito, não levará o quê? A união duradoura entre namorados, objeto direto. E não levará a quê? A condição ao status de união estável. Tá vendo? Não vai levar uma coisa a outra. Tá certo. O problema foi a segunda, porque ele disse que o contrato de namoro pode dar legalidade a uma relação. A gente já falou também no vídeo de hoje. Sempre que tiver o a uma e não tiver nada a ver com hora, não pode. Então, estava errado. Aí aqui. É possível adicionar novas cláusulas àquelas, ou seja, é possível adicionar novas cláusulas a estas, ou aquelas troca por a estas, tá certo? Tá, já estipuladas por lei. Aí depois ele diz, as testemunhas devem declarar que os contratantes levam o compromisso a sério. A sério não tem crase, porque sério é a palavra masculina. Eu sempre brinco, né? Mas é brincando que se dizem as maiores verdades. Se você quer ser levado a sério, não use crase, porque senão alguém pode ir, tá? Agora, então a correta tem que ser olha só, ó, a justiça não pode agir completamente à revelia. Agir à revelia é ao acaso, né? É o modo, né? A revelia dos interesses dos contratantes, tá certo? E aqui, ó, o casal pode impor exigências pessoais a quê? Às cláusulas, aos itens de um contrato, tá certo? Porque ele vai impor exigências pessoais a quê? As cláusulas, aos itens. Então, as duas corretas estavam na letra E. Muito boa, né?
Mais uma da FUNESP. Ó, essa também envolve verbo. Essa é muito maneira. Tem crase? Tem. E envolve verbo. Porque olha só, quando se, pontinho, pontinho, um debate delicado como a revisão do plano diretor. É quando se medeia. Aqui é do verbo mediar. Mediar é um verbo que faz parte do Mário. Vamos colocar o Mário aqui, ó. Mário. Aí a pessoa fala, que Mário? Ó, mediar, ansiar, remediar, incendiar, intermediar e odiar. O que significa? São verbos que têm seguem o mesmo modelo de conjugação. Então, é medeia, anseia, remedeia, incendeia, intermedeia e odeia. Então, não é quando se media, é quando se medeia um debate delicado como a revisão do plano diretor. É preciso esclarecer que, se algo vier a ser discutido, se algo vier, é do verbo vir, é se algo vier a ser discutido, não é que é se algo vir a ser, é se algo vier a ser discutido. Isso. É porque se aspira à redução. Outra maneira, é porque se aspira a quê? À redução. Se aspira ao aumento das desigualdades. À redução. Aspirar no sentido de almejar pede preposição a. Tem que ter crase, Pota? Tem. Tem que ter crase. E a última, vamos ver a última. Garantindo à população acesso a equipamentos sociais. Vamos lá. Garantindo o quê? Acesso a equipamentos sociais, objeto direto. E garantindo a quem? À população, ao povo, objeto indireto. Que está garantindo alguma coisa, que é o acesso a equipamentos sociais, a alguém, à população. Então tem que ter crase. Tem. Então o gabarito foi a letra D de dado. Deltinha. Muito maneira essa, hein? Muito maneira mesmo. Agora aqui nós temos uma sequência bem instrutiva. Vamos lá. 69. Sou favorável a que o absolvam. Então, eu sou favorável a isso. Ó, sou favorável a isso. Quando você troca toda a oração por isso, disso, a isso, nisso, esse que, ele é uma conjunção integrante ou conjunção subordinativa integrante. Introduz uma oração subordinada substantiva. Nunca ocorrerá crase antes de conjunção integrante. Então, a letra A, sem crase. Não tem crase antes de conjunção integrante. Vê que tudo está interligado, né? Tudo. Aí, cara, pô, tem que estudar a função do quê? Tem. Não tem jeito. Ó, sua camisa é igual à que comprei ontem. Aqui a gente já falou no vídeo de hoje, porque tem a palavra escondida. Ó, sua camisa é igual à camisa que comprei ontem. Se fosse seu sapato é igual ao sapato que comprei ontem. Tem que ter crase? Tem. Letra B. Ó, aquela camisa é idêntica à de meu pai. De novo, palavra escondida. A palavra escondida ocorre antes do que e do de. Então, se aquela camisa é idêntica à camisa de meu pai, se fosse aquele sapato é idêntico ao sapato de meu pai. Tem que ter crase? Tem. Agora, olha para 72, que já apareceu hoje também. A camisa a que me refiro é linda. Aqui não tem crase, porque você diz a camisa a que eu me refiro. Aí você vai falar assim, eu me refiro a quê? A camisa. Então, sempre que você tiver essa voltinha do aqui, na voltinha do aqui não tem crase. Nunca. Ah, então é alfa. É. Aí aqui. Ah, Pota, mas aqui está a camisa a qual me refiro. É quase a mesma coisa da 72, só que em vez de usar o a que, ele usou o a qual. Aqui vai ter crase. A camisa a qual me refiro. Quando você tiver o a qual, você pega o termo antecedente, que é feminino, e troca por masculino. Aí você vai falar, tá, vai ficar o sapato. Se for o sapato, você vai dizer o sapato ao qual me refiro, porque eu me refiro ao sapato. Então você troca a palavra feminina por uma masculina, eu troquei a camisa por o sapato. Se ficar ao, leva a crase. Se ficar o, não leva a crase. Então aqui tem que ter crase. A camisa a qual me refiro, o sapato ao qual me refiro. 74.
Essa questão foi uma questão do CFS, né, recente, não tem muito tempo. Ó, assinale a alternativa incorreta quanto à crase. Ele quer a incorreta quanto à crase, tá? A Itália foram com grande alegria. Então, eles foram à Itália. Então, eles voltaram da Itália. Tem que ter crase. Volto da crase A. Aqui está certo. Ele quer a incorreta. Ficamos eternamente gratos todas as vezes em que recebemos a sua doação. Gente, eu já falei no vídeo de hoje. Todas as vezes, todas as sextas-feiras, todas as pessoas, esse AIS é só artigo. Você teria que dizer, ficamos eternamente gratos todos os dias em que recebemos a sua doação. Então, o erro já é a B. Letra B está bem errada. Tá. A C, os estudantes foram à escola. Eles foram à escola, eles foram ao curso. Tá certo. Assistir a uma palestra. Também tá certo, sem crase. Já falei hoje. Sempre que tiver o a uma e não tiver nada a ver com hora, não tem crase. Tá certo. E a D, não ligue o ocorrido àquelas pessoas. Ou seja, não ligue, não relacione o ocorrido a estas pessoas. Sempre que o aquelas trocas por a estas, trocar por a estas, tem crase, tá certo. A última parte é a mais maneira. Pois é preferível. O preferível, ele segue a regência do preferir. É preferível uma coisa a outra. Então, é preferível o quê? A vivência em harmonia. Objeto direto. E é preferível a vivência em harmonia, mas é preferível a quê? A aceitação desse fato. Né? Então, é preferível uma coisa a outra. Olha que maneiro que é. Né? Aqui não é nem objeto direto, né? Porque preferível é nome. É porque você tem que dizer que é preferível uma coisa, que aí não tem crase, a outra. Aqui tem crase, porque ele botou artigo. Mas aqui está certinho. Ó. Essa é muito maneira. Muito, muito, muito maneira mesmo. Mas esse erro aqui do todas as vezes é escandaloso, é gritante, salta aos olhos. Não tem como, todas as vezes nunca vai ter crase. A 75 é espetacular, temos que envolver, porque a 75 tem pegadinha. Ó, assinale a alternativa correta. Mineradora paga multa milionária de R$ 1 bilhão. Tá? A tristeza dos pescadores do Rio Doce refere-se a quê? A desgraça, ao problema, né? Ao acidente, né, que ocorreu no local em novembro de 2015. Foi uma coisa muito triste, realmente. Mas tem que ter crase aqui. Ok. Só eliminei uma. Tinha 3 com crase. Beleza. Agora, aqui é a parte crucial da questão. Porque ele disse, a empresa responsável foi aplicada a multa. Porque o nosso cérebro acha que aqui na frente não tem crase e aqui tem. A gente acha assim. Só que aqui está invertida a construção. A multa, que é o sujeito, ó, a multa foi aplicada a quem? À empresa, ao gestor responsável. Sujeito não leva crase. Ó. Então aqui houve uma inversão. Isso aí é tempo para a pessoa pegar. Ó. Tá vendo aqui? Ó? A empresa responsável foi aplicada a multa. Mais uma vez, ó, a multa, que é o sujeito, foi aplicada a quem? Ao gestor, ao gerente responsável. Né? Então aqui ele já errou e aqui ele já errou, mas a questão já morreu. É alfa. Agora vamos continuar. No entanto, esta não foi suficiente para devolver o quê? Olha só, devolver o quê? O equilíbrio ambiental aniquilado. E devolver a quem? À natureza, ao meio ambiente. Então você está devolvendo alguma coisa a alguém. Então tem que ter crase aqui na natureza. Tem. E a última era mais fácil, né? Porque pouco a pouco é palavra repetida, mas tu vê que eles não deram mole. Ó. O pouco a pouco tinha 3 sem crase. Então, essa questão gerou muito erro. Muita gente errou nessa parte aqui que eu botei entre colchetes. Aí a questão foi para o Beleléu. 76. Banco do Brasil. Ó. Qual opção preenche corretamente as lacunas? Tá. O gerente dirigiu-se à sua sala. Quem se dirige a. Ele dirigiu-se a quê? Né? À sua sala. Aqui a crase é facultativa, porque o sua é pronome possessivo feminino singular. E o dirigir-se pede preposição a. Então, se é facultativa, Pota, todas seguem na briga, porque pode ter crase ou não. Agora, aqui não tem, porque falar é verbo,
E na última, falar a todas as pessoas também não vai ter crase. Por quê? Primeiro que o A está no singular, a palavra seguinte está no plural. Segundo que todas é pronome indefinido. Olha que doideira. Só a última matou, né? Letra C. Maneirinha. 77. Das frases abaixo, apenas uma está correta quanto à crase. Assinale-a. Só tem uma correta, tá? Daqui a 2 semanas, não tem crase, que é tempo futuro. Daqui a 2 semanas, daqui a 3 horas, não tem crase. Ele estará de volta. Dia a dia, a empresa foi crescendo. Também não tem crase. Palavras repetidas. Ele parecia entregue a tristes cogitações. A no singular, a palavra seguinte no plural. Não tem crase. Puseram-se a discutir em voz alta. Discutir é verbo, não se usa crase antes de verbo, tá errado. Então a correta é a letra E. Tá, explica essa letra E, Pota. O sujeito aqui está oculto, que é nós. Nós devemos aliar o quê? Aliar a teoria, que é o objeto direto, e aliar a quê? A prática, que é o objeto indireto. Então você está aliando a teoria à prática. Como botou artigo aqui, vai ter crase lá. Então estava certinha. Graças a Deus. Então dava até para eliminar essa, né? 78 é muito boa, a questão do ITA. Ó, dadas as afirmações, é a número 1 que é a melhor. Que tudo correu às mil maravilhas. Às mil maravilhas tem que ter crase. É uma locução adverbial feminina, de modo: ah, eu pensei que não tivesse crase por causa do mil. Tire esse pensamento de sua cabeça. As mil maravilhas tem crase. É às mil maravilhas, tá? Beleza. Aí a segunda, caminhamos rente à parede. Rente a, se a palavra for feminina, vai ter crase, porque se fosse muro, é rente ao muro. Caminhamos rente ao muro. E a última não tem crase, porque o A está no singular e a palavra seguinte está no plural. Ele jamais foi a festas. Aí ele quer saber o uso do acento indicador da crase, é obrigatório. É obrigatório nas sentenças 1 e 2. Gabarito letra C, charlinha. Apenas nas sentenças 1 e 2. Beleza. 79. Vamos lá. Essa também é muito boa, da FCC. Ó. Gabriel Garcia Marques cresceu em meio a quê? Em meio às plantações, em meio aos cultivos de banana de arataca. Tem que ter crase? Tem. Em meio às plantações, em meio aos problemas, em meio aos cultivos. Tem que ter crase. Então, não tem, não tem, não tem. Eliminei 3. Situada a poucos quilômetros do vilarejo de Macondo. Esse a poucos não tem crase, por 2 motivos. Primeiro, que o A está no singular e a palavra seguinte está no plural. Segundo, que poucos é pronome indefinido. Então, não tem, não tem, não tem. Ó, matei. Que ele se dedicou a retratar. Retratar é verbo. Antes de verbo não tem crase. Então, o gabarito foi a letra C. Charlinha. Maneirinha essa, né? E, finalmente, a número 80, né? Que também é maneira, da FCC. Olha só. Quando comparado a quê? Ou a quem? As outras aves. Tem que ter crase? Tem. Se fosse outros pássaros, você diria quando comparado aos outros pássaros. Tem que ter crase? Tem. Só eliminei 2. Os tucanos parecem ser bem maiores a quem os observa. Antes de quem e cujo não se usa crase. Não. Antes de quem e cujo não se usa crase. Não. Ok. E a última era bem fácil, porque a voar, voar é verbo. Então não tem crase antes de verbo. Não. Então o gabarito foi a letra A. Alfinha. Chegamos ao final. Um parto, né? Muito obrigado a todos vocês que são membros. Lembrando que membros compram os PDFs com 50% de desconto. Pretendemos fazer muito mais vídeos para colocar nessa playlist e que Deus abençoe a vida de todos vocês com muita saúde, muita paz e muito sucesso em todas as empreitadas. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal.